E hoje o papo é sobre mediunidade, extraterrestres, transição planetária. Interessou? Vem. Juliano Posati, que prazer! Finalmente eu vou bater um papo com esse cara que eu acho que deve ser assim de uma outra dimensão também, né? E aí, Juliano, bem-vindo! E aí, Ali, obrigado, tudo bem? Tudo bem? Você que está nos assistindo, somos todos de outra dimensão, né? Eu costumo dizer que nós somos interdimensionais, transdimensionais e multidimensionais. A gente é inter porque a gente veio de outra dimensão, a gente não começou nessa. A gente é trans porque, sendo de outra, a gente atravessou e está aqui. E a gente é multi porque a gente está aqui e está lá ao mesmo tempo. Ai, adorei! Tô um pouco confusa, mas adorei. É muito nome ao mesmo tempo. Juliano, sabe que assim, uma das razões pelas quais eu queria conversar contigo e te trazer para os meus seguidores, exatamente essa possibilidade de conversar com alguém que certamente tem a mente mais aberta. Não tô falando que quem não tem a mente aberta tenha algum problema, eu só acho que isso é uma evolução, é um desenvolvimento e é um exercício também, a gente estar aberto para tantas informações que a gente não percebe no dia a dia. Como é que tu chegou nesse ponto? Como é que tu... Só até para contextualizar aqui pro pessoal, tu estás à frente do Círculo, né? Que é um super sucesso. Tem o quê? 300 mil inscritos no YouTube. Promove... 307 hoje. 307, não para de crescer. Promove cursos sobre os quais eu nem sei falar. Vai ter que falar sobre eles. E traz informações para as pessoas que muitas vezes certamente te rotulam como sendo meio fora da casinha. Como é que foi essa tua história? Como é que foi essa tua jornada? Eu sou da área de marketing, né? Estamos meio que vizinho aí também. Sempre tive agência de comunicação, agência de marketing, produzi muita coisa de vídeo para a indústria farmacêutica, tinha uns clientes muito bons em São Paulo. Nesse caminho, eu sempre fui curioso, mas me envolvi com um projeto de documentário chamado Data Limite, por causa do meu sócio na época, o Fábio, que tinha começado esse projeto com a Rebeca, e me envolvi com isso, e isso foi, assim, um sacudir para mim, né? Sacudir acho que por causa da viabilidade, sabe? Eu costumo trabalhar muito assim, eu escuto uma coisa, a primeira pergunta que eu faço é, isso é plausível? Eu tenho que ponderar analiticamente, isso é plausível, isso é viável, né? Isso é útil, isso é viável, isso é útil, né? Isso tá rolando, isso tem uma lógica por trás, e aí eu entro de cabeça. Eu não me convenço também. Já fui muito religioso, já passei pela religião, mas eu brinco que religião é como caderno de caligrafia. Quando você está aprendendo a escrever, é bom você tentar botar a letrinha ali dentro, mas chega uma hora que a expressão ela é maior do que aquelas linhas conseguem conter. Então você precisa de uma folha livre, né? Então no Círculo, o Círculo é uma escola filosófica, a gente entende que nós somos livres pensadores espiritualizados. E aí, é plausível? É plausível. Tem utilidade? Vai melhorar minha vida, sua, nossa? Então vamos embora, entende? Não tem muito... O nosso parâmetro de construção do conhecimento, ele não é só pautado num materialismo que às vezes não enxerga, o negócio está aqui, né, na frente do nariz. A gente precisa hoje de abordagens mais amplas, mais inteligentes, mais humanas, porque no fundo, a ciência materialista também não tem certeza de nada, tudo são hipóteses, né? E hoje você tem, por exemplo, um baita de um avanço de medicinas complementares ou técnicas complementares de medicina e saúde, como o reiki, como aplicação de passes, como constelação familiar, uma série de coisas que está mexendo em dimensões, que nem você brincou no começo, dimensões que nós não conhecemos ainda, mas que têm resultados objetivos aqui e agora. E aí, né? Como é que você explica? Como é que o materialista explica? Eu te pergunto, né? E aí, como é que você explica? Na verdade, imagino que a escola traga mais questionamentos do que respostas. Porque é assim que tem que ser uma escola, né? Quando ela traz uma resposta fechada, enlatada, não é uma escola, é uma igreja. Você fala, tá aqui, essa é a resposta, tá bom?
O segredo do universo está aqui, nessas pecinhas aqui, ó. São 16 pecinhas, você vai entender o mundo. Isso é uma igreja, isso é um dogma. E nós somos praticamente viciados nessas respostas enlatadas porque elas são confortáveis, elas não exigem de nós muito pensamento. Pode ver na internet hoje, é um festival de guru, né? Eu te ajudo com isso, eu trago a resposta para aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Legal, bacana, mas né? Onde é que entra o meu protagonismo, a minha história de vida? Como é que eu aconteço na minha própria vida? Eu só posso acontecer na minha própria vida se eu perguntar, se eu tiver a ousadia de fazer questionamento. Se eu me contentar com resposta enlatada, tipo, não, Deus criou o céu e a terra em 7 dias, criou o homem e a mulher do barro. Aliás, a mulher, ele tirou ali uma rib, né, do homem, né? Uma ribs com barbecue, as mais ousadas foram rib com barbecue. Ele formou... Convenhamos difícil, que essa né? é bem boa, né? A minha deve ter sido com barbecue, se Deus quiser. Pimenta! Exatamente. Tu veio de formação religiosa? Tu tem alguma religião originalmente, assim? A minha família sempre foi católica e eu me desenvolvi muito e tenho muita gratidão, misticamente falando, pelo movimento da renovação carismática católica. Até 20 e poucos anos, eu atuei, trabalhei, me desenvolvi muito nesse movimento. Com 20 e poucos anos, o pessoal brinca, a gente começa a entrar na idade da razão e começa a conflitar, né? E foi o que aconteceu, aí fiquei afastado do movimento, conheci ele em movimentos protestantes, pentecostais, depois me afastei de tudo, tive uma fase de ceticismo, de ateísmo muito grande, que era averso a todo esse tipo de coisa, e depois, paulatinamente, eu fui reorganizando essas crenças, agora com um olhar, vamos dizer, dessa ciência de vanguarda, porque eu não... Cara, falava assim, não aguento, não consigo mais estar numa estrutura onde eu tenho que ser cegamente obediente, porque eu tinha visto todos os abusos que essa obediência cega gerava, e ainda geram, diga-se de passagem. Então eu fui botar um pé na ciência. Onde é que tá o ponto onde ciência e religião começam a se trombar? Tá numa coisa chamada fenômeno, a fenomenologia. Então o fenômeno mediúnico, o fenômeno do contato multidimensional, o fenômeno de efeito físico, os fenômenos, por exemplo, atmosféricos que nós percebemos, são naves, são bolas, são isso, são aquilo, fenômenos mentais, fenômenos da consciência, como clarividência, precognição, fenômenos como regeneração espontânea através de imposição das mãos, cura, que a antiga parapsicologia chamava isso de telecinesia, não é? A ação da mente sobre a matéria. Nestes fenômenos, que a religião vai chamar de milagre, a ciência encontra um desafio para explicar pelas linhas convencionais, são nesses fenômenos que as duas se encontram novamente. Para mim era muito difícil ser ateu, porque eu tinha vivido esses fenômenos, eu tinha visto essas coisas, né? Ninguém me falou, ninguém me contou, eu vivi clarividência, eu vivi precognição, eu vivi Tem algum curas. exemplo que tu possa dividir com a gente, assim, que te marcou muito? Olha, tem vários exemplos muito fortes. Eu me lembro, por exemplo, de um amigo meu que precisava tomar uma decisão. O nosso grupo, ele estava evoluindo para virar uma comunidade de vida dentro da renovação carismática. Significa que todo mundo ia vender o que tinha, comprar um lugar, Coisa meio e hippie? viver por aqui. Uma coisa meio hippie total, assim. A gente ia ser tipo uma espécie de canção nova, assim, da vida, ia se dedicar para isso. E ele tinha visitado 2 casas e ele estava na dúvida, né? Eu era mais novo ainda, né? Mas eles já estavam avançando. A gente falou, não, vamos fazer aqui um momento onde nós vamos pedir para ver, para ter a revelação, etc e tal. Os nomes são menos importantes nisso, né? O que importa é o fenômeno. E eu me lembro que eu vi claramente a casa com telhados caídos, um corredor lateral, um mini jardim na frente que não tinha árvores, muro, portão fechado, uma escada que descia, né? Era um terreno em declive, uma escada que descia, etc e tal. Eu dei toda a descrição para ele. Falei toda a descrição e algumas semanas depois eles se mudaram para essa casa, essa comunidade começou nessa casa e eu fui ver, encontrei todos os elementos que eu havia visto antes. Todos. Então, não, sabe, era uma coisa simples, não é que, eu previ que ia cair
um avião nas Sorrigeiras. Não. São coisas assim, do nosso dia a dia. E isso é o que mais me encanta nesse tipo de fenômeno, que é o fato da gente... A gente acha que o fenômeno mediúnico, paranormal, ele, tá lá a Aline, de repente a Aline começa, abaixa uma luz nela, o olho dela muda de cor e ela começa a prever a Terceira Guerra Mundial. Não, cara, não. O fenômeno, ele é natural, ele é orgânico, ele faz parte do nosso dia a dia, assim, sabe? Não é uma coisa... Só que isso me marcou profundamente, né? Fazia parte de um plantão de oração, por exemplo, onde toda terça-feira a gente recebia as pessoas ali N vezes. Nós impunhamos as mãos, começávamos com um tipo de mantra chamado glossolalia, e nós tínhamos as imagens de tudo que estava acontecendo com a vida da pessoa e abaixávamos e falávamos, olha, eu vi isso. Sério? Sim, nós vimos isso. Aí a pessoa começava a chorar, não sei mais o quê. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, não é que eram os eternos que estavam lá. Não, eram nós, né? Era nós. Isso, a minha cabeça, eu, assim, vou ser bem sincera, eu estou num processo, vivo um processo já há uns 6 anos de me voltar mais a isso, já evoluí muito, mas eu venho também de formação cristã, embora, eu digo cristã porque os dogmas da Igreja Católica já larguei, tá? Ainda existe uma mente em mim que pergunta, a que tu reputa isso, né? Como é que tu acha que isso aconteceu? Ou seja, eu peço uma explicação, eu espero uma explicação, e na minha cabeça seria uma, assim, nós somos tudo energia e estamos fluindo, né? Então, o que um tá vendo, onde está acontecendo algo, tu tá ali interagindo com isso. Mas é difícil, né, a gente fazer essa desconstrução mental e conseguir compreender que muitas vezes a gente não vai compreender. E tá tudo bem, isso é parte do mundo. É isso aí. O que acontece? Eu passei exatamente por isso que você tá falando. Porque na minha primeira formação, na minha primeira construção, tudo isso era dom do Espírito Santo. Então tinha uma coisa chamada Espírito Santo, que não é uma pomba, mas era o Espírito e tal, que permeava, revelava, era Deus que fazia tudo em todos. Uma explicação religiosa, um jeito de experimentar o todo. Em última instância, será que é o todo, a origem sem origem, a fonte de tudo e de todos? Será que é esse cara ou essa cara que está movendo tudo? Provavelmente sim. Provavelmente nós somos como peixes para o oceano, estamos nós para Deus. Nós estamos dentro dele, fora dele, ele está dentro de nós, fora de nós. Tá tudo certo. Mas isso é muito pouco, né? Como é que eu explico? Quando eu saí e fiquei um tempão afastado, que eu brinquei com você, o que mais me incomodava era falar assim, cara, não acredito em nada disso. Se Deus existe, ele é um péssimo administrador, porque esse mundo tá um caos, não faz sentido, tem alguma coisa errada. Eu tava assim. Só que lá no fundo eu falava, mas e aquilo que eu vivi? E as coisas que eu vivi? Até que eu comecei a estudar física quântica, estudar essa coisa de energia, de campos de ressonância mórfica, li os 2 ou 3 livros do Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês extraordinário. E daí eu comecei a pensar o seguinte, eu quero testar tudo que eu vivi quando eu era moleque, eu quero testar, só que agora eu vou testar sem o Espírito Santo. Eu quero testar os dons do Espírito Santo sem o Espírito Santo. Sem rotular ele, sem rotular. Não quero rotular, eu quero experimentar. Interessante que eu fiz um curso que dava essa oportunidade de testar, por exemplo, clarividência. Eu sempre tive muito naturalmente clarividência. E eu me lembro que eu sentei com um rapaz, ele era oriental, e aí o exercício era o seguinte, a gente tinha que fazer um relaxamento mental, sem dogma nem nada também, só para que a mente chegasse em ondas alfa, e ele, aí quando você se sentisse preparado, você dava um toque pro seu parceiro de exercício, ele te dava um nome ele te dava um nome completo só, um nome completo, e você deixava vir, né? E ele me falou o nome, eu fechei os olhos, começou a vir uma praça com uma fonte muito grande, vários restaurantes que davam nessa praça, os restaurantes todos com um quebra-sol vermelho, mesas e uma movimentação, e no centro eu vi uma moça japonesa loira, né? Uma coisa estranha, japonesa loira. Pá, foi isso que eu vi, espontaneamente, sem fazer força, naturalmente. E aí vem a parte mais difícil para nós, que é não ter vergonha, receio, pôr em dúvida. Veio, eu falei, porque eu tava ali para testar. E aí? Falou, cara, impressionante. Sim, ela é japonesa porque é minha irmã. Falei, tá, beleza, mas japonesa loira. Ela acabou de fazer luzes, tá na moda. Ela mora nos Estados Unidos. A praça que você viu fica no centro de Atlanta, que é a cidade onde ela mora. Atlanta é a sede internacional da Coca-Cola. Todos os restaurantes são patrocinados pela Coca-Cola. Todos os quebra-sóis são vermelhos. Fiquei toda arrepiada.
falei, válido! O dom funciona sem o Espírito Santo, maneira de dizer, mas sem o contexto religioso dogmático. Porque isso é uma habilidade inerente a todos os seres humanos. Agora, claro, vejo o meu cabelo e vejo o seu. Somos diferentes. Olha o tamanho da minha testa, dá 4 vezes a sua. Então, o que acontece? Da mesma maneira como o meu corpo físico se manifesta de um jeito, seu corpo físico se manifesta de outro, a constituição da minha personalidade é de um jeito, a sua é de outro, logo, as minhas habilidades mediúnicas são de um jeito, as suas são de outro. Mas cabelo todo mundo tem, percebe? Cabelo é cabelo, testa é testa, olho é olho. E mesmo, mas o sujeito nasceu sem olho, então ele é diferente. Não é, porque a natureza é homeostática. Uma pessoa homeostática significa que a natureza encontra sempre o equilíbrio, o universo sempre encontra o equilíbrio. Uma pessoa que nasceu, por exemplo, sem poder enxergar, desde nascença, ela vai desenvolver um tato muito mais aguçado, uma audição muito mais aguçada, um paladar muito mais aguçado. A natureza compensa isso nela. Então, eu sou dessa postura, né? Essa pessoa, ela não é deficiente, ela é diversamente capacitada. Ela tem capacidades diferentes. Eu li isso ontem. Eu fiquei, tu foi falando, eu não posso acreditar que ele vai falar isso, porque eu tô lendo um livro. Olha, eu já a minha mas ontem eu tô lendo um livro chamado Segundo Grande Elo. E foi esta página que eu li explicando que a deficiência não é uma deficiência. E eu disse, caraca! Não e olha só, e tu vem trazer isso, mas é muito interessante. E eu até já te faço aqui mais um questionamento. O espiritismo entra nessa tua crença, filosofia, compreensão, ciência, enfim? O espiritismo científico é uma grande referência para nós. O que é o espiritismo científico? Aquele espírito do Hippolyte, né? Do Hippolyte Léon Denis Rivail, que é conhecido como Allan Kardec, né? Ele era um investigador, ele era um professor, um pedagogo. O Kardec, ele estabeleceu critérios científicos. Tanto que eu acho o máximo, no final de uma das últimas obras dele, ele dá uma lista de livros de todas as pessoas que criticavam, falavam mal e atacavam o espiritismo. Ele fala, leiam, vejam o que está acontecendo. Isso é um espírito científico, né? É um espírito que ouve todas as coisas. É muito diferente do que a gente vê, na maior parte das vezes, que você vê estruturas religiosas. Você vê a religião espírita. Então, a religião espírita não me interessa tanto. O que me interessa é a filosofia do espiritismo, com esse viés científico, que entendeu que nós não estamos falando de eventos. O Kardec tem uma reflexão maravilhosa, que ele fala assim, para que alguma coisa seja classificada como sobrenatural, a pessoa que diz isso, ela tem que ter pleno conhecimento de tudo o que é natural para dizer que alguma coisa está fora do natural. Então, se essa pessoa primeiro me provar que ela tem conhecimento de todas as coisas do universo que são naturais, que ela possa marcar limites ao que é natural, para daí classificar o que nós estamos vendo aqui como sobrenatural, beleza, eu respeito. Mas eu não vejo assim. Isso aqui é natural, isso faz parte das leis da natureza, o que nós estamos vivendo. Vivendo no sentido de contato com o mundo espiritual, com espíritos e coisa e tal, né? Então esse é um espírito que me interessa muito, como tantos outros me interessam, né? Recentemente estava numa crise violenta, fui ler sobre o caminho do meio, com uma autora chamada Elizabeth, num livro chamado Uma Pergunta Aberta, filosofia budista, né? Hermetismo, filosofia do Antigo Egito, não é? E tanto o cristianismo é uma referência, os escritos de Paulo são uma referência, várias coisas são uma referência, o conhecimento ele está em todo lugar, e quando você é livre, pensador espiritualizado, é tipo quando você vai num restaurante self-service e você tem lá várias opções. O religioso vai comer jiló, só jiló. Todo dia jiló, de manhã, de tarde, de noite. Ele vai entrar no restaurante self-service e ele vai comer jiló. Por quê? Porque jiló é de Deus, porque Deus falou que tem que comer jiló, porque no mandamento de Deus está dizendo comei jiló todos os dias e só jiló. Jiló é o único caminho, jiló salva, jiló liberta. Falando assim, Juliano, que na verdade quem se... Eu ia inclusive dizer o termo ainda se apega à religião, tem um longo processo para passar de compreensão, assim, parece que está no início de uma jornada ainda. Dá para dizer isso? Eu não sei se dá para dizer no início, ou eu costumava utilizar essa coisa, às vezes ou no início ou num patamar de consciência, mas dá a impressão que tá para baixo ou para cima. Entendi. No fundo,
sabe, eu achei um termo que eu gosto. Eu falo assim, pessoa que está ainda muito vivendo a experiência religiosa, ela tem uma configuração de consciência diferente da minha. Nem patamar, nem jornada, nem início, nem fim. Por que eu digo isso, Ali? Eu não tenho conhecimento pregresso da vida deste espírito. Nesta vida eu olho e falo, ele está pegado à religião, mas vai saber se na outra vida ele não foi um puta de um filósofo que quebrou tudo, e nessa vida ele precisa viver um pouco as lições que ele não aprendeu, percebe? A pedagogia divina, ela não tem uma linearidade previsível. Então tem civilizações, por exemplo, a gente sabe disso através de contatos, muito do que está registrado, por exemplo, nos contatos que o general Shoa fazia na fazenda de Alexânia, tem civilizações do universo que escolhem um caminho que não é o caminho do sofrimento para evoluir, um caminho que é esforço por outras vias, mas não tem sofrimento, não tem esse, né? Essa coisa aqui, um cara de planeta Terra. Nós escolhemos esse caminho, apanhar para conseguir chegar lá. Tem lugar que não. E não significa necessariamente que o esforço ou o quantum de energia que cada uma dessas civilizações vai ter que pôr seja diferente. Não. No final, o mérito é o mesmo, a conquista é o mesmo, o empenho é o mesmo, mas é diferente. Então, ao invés de dizer patamar, o começo, hoje eu falo assim, não, configuração diferente. É uma configuração que não funciona mais para mim. Já vivi, beleza, legal. Beijos mas de... hoje não funciona mais para beijos de luz, né? Agora, mas hoje já não funciona. Civilizações. Onde estão essas civilizações? Estão aqui, estão lá, estão em todo lugar? Como é que a gente sabe? Como é que a gente pode... Isso pra mim é muito difícil. Eu tô aqui, eu tô achando sensacional o teu... Eu acredito em tudo que tu tá falando, mas pra mim é difícil botar na cabeça que pode existir de fato, porque eu não vejo, né? Tipo, cadê esse pessoal? Por que não aparece aqui pra mim agora? Eu tô sempre falando de marciano, eles não me aparecem. Então, assim, o que... Será que é uma questão, então, a minha configuração, mas como é que eu posso reconfigurar? Beto, são duas perguntas embutidas, né? Pelo que eu percebi. Primeiro, onde estão essas civilizações? Vai falando. As pessoas como eu, tá? Porque eu vejo, eu percebo que tem muita gente que inclusive quer, né? Quer ver mais, quer conhecer mais, mas ainda tem muitos obstáculos. É tipo arquivo X, eu quero acreditar. Para eu poder saber que acontece. Então, assim, eu queria ver um OVNI um dia na minha frente para saber que tem outras civilizações. Eu queria sentir alguma coisa para eu poder perceber isso. Então, como trabalhar isso dentro de cada um de nós, sem, de repente, claro, tem a círculo, né? Claro que tem pessoas que vão chegar em um momento que, de repente, vão se dedicar mais a isso, mas no dia a dia, o que a gente pode exercitar e praticar em nós para tentar abrir um pouco mais esse olhar para isso tudo? Acho que antes de mais nada, a grande pergunta que a gente tem que fazer é como estão as nossas relações visíveis? Antes de perguntar como é que eu faço para criar relações invisíveis, eu tenho que me perguntar como estão as relações visíveis que eu tenho. Porque a qualidade de relações visíveis que eu tenho com as pessoas que eu posso tocar diz muito sobre quem eu sou e sobre o quanto estou preparado ou não para ter contato com as relações invisíveis. É explicado por que as pessoas, no geral, não conseguem ver mais nada. As pessoas não conseguem ver ou sentir ou coisa e tal, porque, em geral, nós não nos vemos, não nos sentimos e não nos relacionamos. Isso é uma coisa muito séria. Existe esse ponto. Existe um outro ponto também, que é o seguinte: a expectativa messiânica. O que é o Messias? O Messias é o libertador, é aquele que vem para salvar. Nós temos essa configuração, herança do judaísmo, do cristianismo, de um Messias que vem para salvar. Jesus não é o Messias que vem para salvar, ele é um educador que vem para capacitar. É diferente. Quem tem que patrocinar a libertação de nós mesmos somos nós. Quem tem que percorrer o caminho somos nós. Mas essa expectativa de um salvador muitas vezes nos coloca para transferir responsabilidade para esse contato. Sabe aquela ideia de ganhar na loteria? Puxa, se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer uma creche para cuidar de criança. Se eu ganhasse na loteria, eu ia acabar com a fome na África. Eu ia fazer isso. Fica aquele discurso de político vinculando a um fenômeno bem pouco provável, que é você ganhar na loteria. Então tudo fica condicionado àquela expectativa, como se aquilo fosse salvar a sua vida. Em verdade, 70%, 80% das pessoas que ganham na loteria voltam a ficar pobres depois de um tempo e não ajudam ninguém, e geralmente é uma baita de uma catástrofe na vida deles aquele quantum
quantum de energia que é colocado de uma hora para outra na vida deles. Nós, às vezes, transferimos para essas civilizações, para essas humanidades que estão em contato com nós, essa responsabilidade. Então, nós falamos, eu quero um contato para que eu possa viver. Quando, em geral, é preciso viver para chegar ao contato. Aí a ordem é completamente inversa. Aí, então, cheguei no teu ponto que você falou, tá, o que a gente pode fazer todo dia para ter essa configuração? Essa configuração é um caminho de busca que depende de cada pessoa. Porque, como eu disse, eu tenho uma configuração de vida, você tem outra configuração de vida, essas configurações de vida atendem à necessidade do nosso espírito. Então, talvez o seu espírito tenha vindo nesse momento para viver a dúvida, para viver o ceticismo, e você precisa buscar. Então, você veio para exercitar a busca, por exemplo. Eu vim para exercitar a realização, por exemplo. Eu estou num outro lugar e coisa e tal. Cada um vai ter um jeito. Agora, o conhecimento é a porta para novos níveis de consciência. Sempre. A ignorância nos trava. Então, eu tento, nada acontece na minha vida, nada muda, não sinto nada, etc e tal. Conhecimento é a porta. Mas não só o conhecimento que você pode adquirir por sua vontade, mas também um conhecimento mais orgânico, que é o de viver experiências. A gente precisa se permitir viver experiências, ir atrás dessa experiência. Agostinho de Hipona dizia, Deus sempre abençoa o esforço da busca, é buscar. E eu deixo minha dica, esse ano eu trabalhei ao longo do ano num curso gratuito, mas é gratuito mesmo, não é aquela pegadinha de 100% online, 100% gratuito, até a página 2, aí vem ali. Não. Ele é gratuito do começo ao fim, são 34 aulas, chamado Mediunidade com Autonomia. O que a gente fez? A gente pegou um livro de um puta cara, que é Chico Xavier, que é estrondoso o trabalho desse cara, e a gente estudou esse livro de cabo a rabo, porque esse livro fala de mediunidade. E, junto com isso, eu fui colocando exercícios práticos para as pessoas começarem a treinar. Treinar estado alterado de consciência, treinar respiração, treinar projeção de energia, treinar clarividência, treinar tudo isso. Então, são 34 aulas abertas, gratuitas, que você pode fazer no seu ritmo, no seu lugar, onde você estiver. Tem um monte de aluno fora do país, testar. E olha, são mais de 20 mil pessoas passaram por esse curso já no primeiro ano. Qual que é o feedback? No primeiro ano? 20 mil pessoas no primeiro ano. Sabe qual que é o feedback que eu mais tive, que foi fantástico? Foi tipo assim, eu não consegui, agora eu consigo. Eu achava que eu não tinha, e eu tenho. Eu achava que não era, e eu tô vivendo isso. E não é que criamos uma geração de Nostradamus, não. São pessoas que estão integrando isso no dia a dia. Porque aí entra o nosso conceito que a gente trabalha muito forte no círculo, que é de exoconsciência. Mais do que ver, mais do que sentir, mais do que fazer contato, um monte de contato mental acontecendo, avistamento. Assim, se a gente não viu pessoalmente, a gente conhece no mínimo 5 pessoas que viram. Vão te contar de uma bola de luz, de não sei o que, disso, de aquilo. Você entra no YouTube. Bom, o próprio Pentágono publicou vídeos outro dia e falou assim, a gente não sabe o que é isso. Pra dizer assim... O relatório aquele que eles disseram, olha, não é isso, não é isso, não é aquilo, mas a gente também não sabe dizer o que é. Mas a gente também não sabe dizer o que é. Então, quer dizer, tá aí pra todo mundo ver, a internet rasgou esse conhecimento, mas acho que aí a gente volta um pouco em Schopenhauer, quando ele diz assim, a questão não é ver o que ninguém viu, a questão é pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê, porque ver, todo mundo tá vendo, abre a internet, vai lavar, mas a questão é, o que eu faço com isso? O que eu penso a partir disso e o que esse pensamento me leva a fazer? Que aí a gente entra na ideia de exoconsciência, na ideia de falar de ufologia, falar desses contatos, mas perguntando assim, tá, e o que isso me faz usar agora? Por exemplo, vou te dar um caso muito bacana. Eu, há uns anos atrás, 2016, eu tava meditando no meu escritório e falei assim, cara, o que eu faço não é ufologia, porque eu não tô interessado em saber se a bolinha de luz é uma nave ou não é uma nave. Eu tô interessado em saber quem é que construiu aquilo, quem é que tá pilotando aquilo. É outra história, né? E como é que eu posso construir igual, sabe? Porque eu sou o moleque do Lego, o retardado do Lego, ali que eu sou o louco do Lego, né? Falava, cara, tem exopolítica, né? Aí entrei em meditação, de repente, pá!
que eu faço é exoconsciência. Eu quero entender as dimensões, as origens da consciência humana para além desse planeta que nós estamos, para além desse cenário. Entrei em português, não achei nada, exoconsciência, não achei nada. Entrei em inglês, exoconsciousness, achei o trabalho da Rebecca Hardcastle nos Estados Unidos. Liguei para ela, falei, olha, me aconteceu isso, eu tava meditando, essa palavra veio, eu tenho que trabalhar com isso. Ela falou assim, bom, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tava acordando um dia e pum, essa palavra veio, ela falou, mexeu comigo. E veja só, como é diferente, né? Nós aqui no Brasil, nós temos já uma pegada mais espiritualista, sincrética. A Rebecca trabalhava com Edgar Mitchell, o astronauta que foi o 6º homem a pisar na Lua. A Rebecca fazia parte do escritório de fundraising do Edgar Mitchell. A Rebecca trabalhava num projeto que o Edgar tinha, que era o Quantrack. O que era o Contract? O Quantrack, perdão. Quantrack trabalhava com energia de ponto zero para geração de energia limpa e sustentável para o mundo. Só que ele tinha uma triangulação. Essa triangulação era com pessoas contatadas por extraterrestres. Ou seja, eles localizavam inventores, sim, pequenos cientistas que estavam trabalhando em aplicações de energia de ponto zero, capaz de fornecer energia gratuitamente em dispositivos baratos, formulavam teorias e triangulavam com um grupo de contatados. E muitas vezes, por exemplo, a pesquisa travava aqui, chegava num beco sem saída. Pegavam essa pesquisa, mandavam para o grupo de contatados, esse grupo de contatados lia, não entendia nada da pesquisa, dormia, acordava, download e falava, ó, tá errado aqui. Chocada. Tanto é que os caras estavam já no movimento de apresentar isso no governo Obama, quando deu a Wikileaks. E os e-mails, as trocas de e-mail da Rebecca com o Colin Powell, por exemplo, tá lá no Wikileaks, e foi aquele bafão. No final das contas, isso tumultuou, Edgar Mitchell ficou doente, acabou falecendo, não se avançou, e a Rebecca acabou fundando o Instituto para a Exoconsciência para dar suporte a empreendedores e inventores que tinham esse contato. Porque acontece muito disso, a pessoa dorme sobre um problema que ela não consegue resolver, ela sonha, e nesse desdobramento noturno ela entra em contato com essa realidade multidimensional, discute, volta, e esse pacote de download volta no amanhecer. Isso é uma experiência que você que está assistindo a gente, você pode fazer na sua casa. Você pode fazer. Se tem um problema que você não consegue resolver, tá tirando teu sono, vai deitar, relaxa, entre em sintonia com seres que patrocinam o teu projeto de vida. Porque você tem um grupo de seres que patrocinam o teu projeto de vida. São os seus mentores, os seus amigos, chama do que quiser, anjo da guarda, gnomo, fada, duende, chama do que você quiser. Aí os meus, eu vi que eles são cheios de brilho, eu acho. Já pronto, ó, fala com os brilhantes, brilhosos, você escolhe o que você quiser. Mas entra numa sintonia sincera antes de me falar, eu gostaria muito de trocar uma ideia sobre esse problema que eu não tô conseguindo resolver. Vai e volta e anota as primeiras ideias que te surgirem, anota os sonhos que te surgirem. O problema, Ali, é que a gente ainda está muito despreparado para falar linguagem multidimensional, essa linguagem da verdade, que é uma linguagem às vezes muito simbólica. Então a pessoa sonha, ela viaja, ela acha que é qualquer coisa, ela acha cobra que significa, se eu sonhei com uma cobra, significa... Aí coloca lá no Google, sonhei com cobra, o que é? Aí, putz, vem de tudo, né? Pode ser o Satanás e pode ser a sabedoria, o cara fica confuso, fala assim, e tem muito disso, tem muito do símbolo, né? Daquilo do que isso significa para você. Você falou até de cobra, tem uma muito boa, eu vou contar rapidinho para não estourar o tempo. O Jung, né? Que foi discípulo do Freud, ele tinha um paciente que morou com os pais até 40, 45 anos, aí ele começa um movimento de sair da casa dos pais. Aí o cara, mesadinha até os 45, lembra aquele comercial do banco, né? Ela falava, receba agora por Pix, a minha mesada. Tal. E diz que quando ele começa a fazer esse movimento, ele tem um sonho que ele tá chegando na frente de uma caverna, né? Uma caverna escura, e que essa caverna, de repente dessa caverna sai uma cobra muito grande, essa cobra, zat, dá uma mordida bem na cabecinha do pinto dele. Pá! E o cara acorda com aquilo. E olha só que coisa. Um sonho. Que você fala? Se você fosse terapeuta desse cara, você falaria o quê? Putz, sei lá o que é esse sonho, né? Tu tá com algum problema, tu tá com frustrações sexuais, tá com algum... Frustrações sexuais ou coisa do tipo, tá com algo que... Ou tu também quer a cobra... Quer entrar no buraco com a cobra. O Jung fez o quê? Ele
trata desse assunto com um cara chamado Joseph Campbell, que era um especialista em mitos antigos da humanidade. O Campbell estudou mais de 1000 mitos, histórias, lendas, e ele chegou à conclusão que existia um caminho comum em todos eles. Independente do momento da civilização que tivesse escrito, existia um roteiro comum. E esse roteiro comum ele chamou de monomito, ou a famosa e conhecida hoje jornada do herói. A jornada era a mesma em todos. Quando o Jung divide isso com o Campbell se lembra do mito de uma civilização tribal australiana, quer dizer, cara lá em Nova York e o outro aqui, né? Era uma civilização tribal que eles faziam um rito de passagem quando o menino saía da adolescência e começava a entrar a juventude. Nesse rito de passagem, os homens da tribo juntavam os garotos, né? As mães choravam cenicamente e tal. Eles iam para uma espécie de retiro afastado. E nesse ritual era feita a circuncisão, ou seja, cortava-se ali a pelinha da ponta do pênis dos meninos. Para que quando eles voltassem já circuncidados, aquilo fosse uma marca visível de uma postura. Agora eles eram homens. Eles andariam com os homens. E veja só, na ritualística eles diziam assim: o pai cobra está farejando o cheiro do seu prepúcio, ele virá para te transformar em homem. Ou seja, o que antes essa tribo vivia de forma ritualística, ali naquele momento, esse sujeito, em 40 anos, vai ter uma iniciação, ou seja, ele vai ter uma marca através do sonho dele, dizendo, cara, você está virando homem finalmente, tá? Agora você vai começar a bancar a tua própria vida, você vai trilhar seu próprio caminho, você está saindo do seio do pai e da mãe, você está se emancipando. Então veja, na ausência de uma estrutura de espiritualidade madura, onde o cara pudesse viver essa etapa de transição, o espírito desse cara vive isso durante o desdobramento noturno e ele volta com essa memória. Olha que significado. Coisa louca isso! Animal. Agora, a gente perde, porque não tem cultura, não estuda, né? A gente é meio relaxado, né? Nesses esquemas. Mas assim, vamos nos dar uma trégua, que na verdade a gente não... Isso também não é algo que é acessível. Eu fico até perguntando até que ponto é interessante que nos deem todas essas informações em termos de sociedade. Então, cabe a nós ir buscar. Por isso, essa é uma das razões pelas quais também eu te convidei para conversar, porque nós temos que falar sobre isso, né? A gente tem que fomentar essa curiosidade, fomentar essa pulga atrás da orelha que certamente muitas pessoas têm e se não tiverem, passarão a ter. Juliano, eu queria conversar contigo por mais uns 4 dias. Eu quero que tu me põe no mailing, porque eu vi que já tem, galera, tem 2 cursos para sair em 2022, nos finais de semana agora. Tem que vir para Porto Alegre, porque eu sei que é em São Paulo em janeiro, e em Curitiba em março. Eu já olhei, as datas não fecham com as minhas. Mas, exatamente. Né? Mas como é que é o nome do curso mesmo? Fala aí para caso o pessoal queira ir. A gente vai fazer, são 2 oficinas de mediunidade, que são um final de semana só de experimentação de tudo o que a pessoa aprendeu ao longo dessas 34 aulas do curso de mediunidade com autonomia. Então é intenso. O primeiro de mediunidade com autonomia que eu farei online, e aí vale a pena. Vou fazer gratuito, preparada. E vou esperar que tu apareça aqui em Porto Alegre, mas para quem for aí dos arredores, já dá para ir, já dá para ir. Porto Alegre, nós estamos com a coceira, já até falei ali com o hotel, como é que chama? São Rafael, estamos ali, assim. Então, olha aqui, já vou deixar isso. Depois nós vamos falar no direct, pelo WhatsApp, e vamos ver o que a gente pode fazer para facilitar essa vida. Daí vai ser surpresa para os seguidores aqui. Juliano, eu não sei, assim, eu vou te dizer que, olha que eu já entrevistei gente, tá? Eu já entrevistei umas 1.300 pessoas. E essa entrevista eu ficaria conversando contigo mais muito tempo, porque teu conhecimento e a forma como tu traz isso, né, muito humilde também e com muita vontade de espraiar esse conhecimento é muito bonita. Então, te agradeço muito. Fiquei feliz. Eu também fiquei muito feliz. Muito obrigada por dividir com a gente tudo isso. Mas, vamos ao Rio Grande, tia.
Então tá, muito obrigada. E eu vou agora começar a tentar praticar algumas coisas e vou fazer o teu curso, viu? Bora, só entra lá, circuloescola.com, tem ali Estude no Círculo, você vai ver Mediunidade com Autonomia. Você vai entrar, faz o cadastro que é para poder interagir com os alunos, tem grupo de estudo. Mano, é a festa estranha com gente esquisita. Então, assim, chega lá, sabe? Lembra de um filme que tinha, acho que era o Independence Day, tipo, tava aquela nave em cima de Los Angeles, tinha aqueles malucão lá em cima do prédio. Me levem de volta, devolvam o Elvis. É tipo aquilo ali, né? Mas não sendo discussão política, já é meio caminho andado, tá ótimo. Nada, não, é outra vibe. A galera entendeu que a melhor política é aqui, ó, tipo, se trabalhar, se transformar, mas aí interage, muito bacana, muito bacana. E aí, a partir dali, não é que, é obrigatório fazer o curso para poder fazer oficina. Às vezes a pessoa já lê o livro, já tem uma curiosidade e consegue fazer oficina numa boa. Mas o rendimento da oficina fica muito melhor depois que você fez o curso, e dá tempo, né, para quem... São Paulo é 22 e 23 de janeiro, Curitiba é 19 de março, tipo assim, putz, dá tempo de se preparar. E nesse meio do caminho a gente está tentando planejar Recife, Porto Alegre e Portugal, sei lá como ainda. Nem vem pra Porto Alegre, vamos pra Portugal, isso aí. Isso aí, já vamos abortar essa história. Não, brincadeira, pessoal, adora Porto Alegre. Né? Mas olha só, Juliano, eu amei, tá? Vou te liberar. Mas eu adorei essa frase que tu falou, que o pessoal já se deu conta que a melhor política é cuidar aqui de dentro, né? É isso aí. Que bom, obrigada. Show, Ali. Obrigado, um prazer participar. Conta sempre com a gente, viu? Pode deixar, brigadão. E esse foi Juliano Posati, um papo mais do que interessante, quem sabe... Eu vou dar uma voltinha por aí. Quando eu voltar, eu quero que você tenha se inscrito no canal, deixado o seu joinha e deixe um comentário também, além de apertar o sininho para receber tudo que vem por aí, tá bom? Até a próxima!